eu sou a doutora Graziela Priante Cunha, vou falar para vocês sobre o controle da via aérea, acesso invasivo à via aérea e intubação retrógrada. Quais são as indicações de intubação retrógrada? A intubação retrógrada está indicada nas vias aéreas difíceis previamente reconhecidas. E também nos casos em que houve impossibilidade de intubação traqueal após a indução da anestesia, mas quando a ventilação sob máscara facial ainda é possível. Ela está contraindicada toda vez que houver coagulopatias, impossibilidades de reconhecimento da membrana cricotiroideia, quando houver tumores, infecções, abscessos, hematomas na região anterior do pescoço ou edema na laringe. Também ela está contraindicada nos casos de emergência, na situação não intubo, não oxigênio, porque é um procedimento eletivo. Não deve ser tentado realizar a intubação retrógrada quando a gente está numa hipóxia. Para a realização da intubação retrógrada, nós devemos ter um kit específico que deve estar disponível sobre uma mesa com um campo estéreo, o kit todo aberto, né? O paciente, então, colocado em decúbito dorsal, com o coxim sob os ombros e a cabeça estendida. A região anterior do pescoço, então, vai ficar mais exposta, a gente faz a asepsia da pele dessa região, né? E aí nós vamos fazer, então, a punção da membrana cricotiroideia. Então, para fazer a intubação retrógrada, tem que haver o reconhecimento da membrana. A palpação da membrana deve ser realizada com a mão não dominante, com o dedo polegar e o dedo médio, fixando a laringe e o dedo indicador como se fosse um coringa na palpação da membrana. Na hora que a gente for fazer a punção, nós elevamos o dedo indicador. Pegando-se a seringa, que vai ter solução anestésica, lidocaína, 2%, e o catéter extracat, que já vem no kit, a gente faz a punção a 90 graus na membrana cricotiroideia. Aspiração positiva, veio ar, injetamos então o anestésico local. O paciente vai ter uma tosse nesse momento, porque o paciente está consciente, tá? A via aérea difícil reconhecida previamente, a opção que escolhemos para intubar foi a intubação retrógrada. O paciente então tosse, todo o anestésico local é espalhado para baixo da fenda glótica, fazendo anestesia dessa região. Nesse momento, então, a gente vai inclinar o catéter plástico e progredir apenas o catéter plástico dentro da membrana cricotiroideia, e através desse catéter, então, introduzir um fio-guia, que vai se exteriorizar na cavidade oral. Para essa exteriorização, algumas vezes a gente vai pegar o fio-guia com uma pinça de Magil, tá? A gente pode auxiliar para a retirada do fio-guia da cavidade oral com uma pinça de Magil. Esse fio-guia, na parte da membrana cricotiroideia, então, ele vai ficar preso com uma pinça Kelly, para que ele não saia dali. Tá? E através da ponta proximal, que está exteriorizada pela boca, nós vamos então introduzir um dilatador ou um espessador. Para que serve isso? Esse dilatador ou espessador serve para que o diâmetro do fio-guia ele fique mais confluente com o diâmetro interno do tubo traqueal, para que o tubo traqueal então consiga descer mais facilmente pelo nosso fio-guia. Tá? Na hora que a gente passa, então, esse espessador ou esse dilatador através do fio-guia, ele vai abaular a região anterior do pescoço, mostrando, então, que o dilatador progrediu adequadamente. E aí, então, nós estamos autorizados a descer o tubo traqueal. Na descida do tubo traqueal, algumas vezes é possível que esse tubo se impacte em alguma estrutura da cavidade oral. Normalmente, essa estrutura é a cartilagem aritenoide, né? Normalmente a cartilagem aritenoide direita. Então, o que nós fazemos? Não devemos forçar o tubo traqueal para que não haja sangramento na via aérea, para que não haja lesões na via aérea. Então, nós vamos segurar o dilatador, o espessador, e com movimentos suaves rotatórios com o tubo traqueal,
no sentido anti-horário, deslizar então o tubo traqueal, tentando que ele se solte, o bisel do tubo saia das cartilagens aretinoides. E aí, então, fazer essa progressão. Aí nós vamos também visualizar o tubo traqueal abaulando a região anterior do pescoço na membrana cricotireoideia. Depois disso, a gente vai fazer, então, a retirada do guia e do dilatador pela parte proximal, por cima. Solta, então, a Pisacelle e tira o dilatador e o guia, tá? Uma outra maneira de se retirar o guia e o dilatador é passando um outro fio guiazinho pelo tubo e ele deve progredir para baixo da punção da membrana e depois disso a gente retira então o guia e o dilatador que estavam presos através da membrana, tá? Para que serve isso? Serve para que a gente tenha ainda um caminhozinho a mais que o tubo vai percorrer para depois da membrana, para baixo da membrana cricotireoideia, tá? É feita a punção a 90 graus com a pele, retirado então a agulha, introduzido apenas o catéter plástico, passa-se o fio guia, que é exteriorizado pela boca, com o auxílio de uma pinça de McGill. Retira-se então o catéter plástico, faz-se a fixação deste fio guia através de uma pinça Kelly, introduz-se o dilatador, que vai fazer o abaulamento da região anterior do pescoço na membrana cricotireoideia, e através do dilatador a gente passa então o tubo traqueal, que também vai abaular a membrana cricotireoideia. A partir daí se retira o dilatador e o fio guia. Eu vou falar agora sobre cricotireoidostomia. A cricotireoidostomia é um procedimento utilizado nas situações não em tubo, não oxigênio, tá? Os principais problemas para a realização da cricotireoidostomia são o tempo prolongado entre a tomada de decisão para a realização da crico e a realização da mesma. Se a gente perder esse timing, a gente vai perder o paciente. A crico é realizada por médicos que não têm formação cirúrgica. Normalmente, quem realiza a crico são os anestesiologistas, tá? E o treinamento que nós temos para a realização da crico, ele é ausente, inadequado ou insuficiente. E ele necessita de reciclagem periódica, o que nem sempre é realizado. Além disso, muitas vezes o material para a realização da crico está indisponível ou ele é inadequado. As indicações, então, para a realização da cricotireoidostomia é sempre em emergências ventilatórias, em que não se consegue entubar e não se consegue oxigenar o paciente, e também quando houve falha na utilização de um dispositivo supraglótico. Ninguém vai sair fazendo cricotireoidostomia em pacientes que a gente consegue resgatar a oxigenação através de um supraglótico, tá? As contraindicações: edema na região anterior do pescoço, cicatrizes, retrações cicatriciais, principalmente cicatrizes de queimaduras extensas no pescoço, radioterapia na região anterior do pescoço, patologias cervicais com desvio da traqueia ou tumores cervicais, e às vezes a obesidade também dificulta a palpação da membrana cricotireoideia e a realização da cricotireoidostomia. Agora eu vou mostrar para vocês um slide de um paciente posicionado idealmente para a realização da crico, né? Um coxim sob os ombros e a cabeça hiperestendida, né? Com a exposição da região anterior do pescoço, expondo então todo o pescoço para a realização da crico, tá? Nem sempre é possível fazer esse posicionamento. Tem pacientes que têm o pescoço rígido, endurecido, não fazem extensão, né? Por isso que a gente não consegue fazer, então, a intubação traqueal. É muito importante para a realização da cricotireoidostomia o reconhecimento das estruturas do pescoço, a anatomia e a identificação correta das estruturas laríngeas. Então, nós temos demonstradas aqui a cartilagem tireoide,
A cartilagem cricoide, que é uma segunda cartilagem enrijecida, né, no pescoço, os anéis traqueais, e entre a cricoide e a tireoide, a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, tem uma membrana que fica logo abaixo da pele, ela está localizada 0,3 a 0,5 centímetros abaixo da pele, tá? Que é a membrana cricotireoidea. E é nesta região que a gente vai fazer a cricotireoidostomia, ok? Bom, temos 3 maneiras de, então, realizar a cricotireoidostomia. Pode ser por punção, através de um catéter reforçado, como o catéter de Patil, através de técnicas percutâneas com kits, como o kit de Melker, que é uma técnica denominada de Seldinger, e a técnica cirúrgica. Todas elas requerem, então, a palpação da membrana e a estabilização da laringe. A palpação vai ser realizada, então, com a mão não dominante, estabilizando a laringe com o terceiro dedo e o polegar, e o dedo indicador, ele serve como um coringa para palpar a membrana cricotireoidea e no momento de realização da punção ou da incisão com o bisturi, a gente eleva o dedo indicador e palpa novamente, ok? Sem o reconhecimento da membrana, a cricotireoidostomia vai ser bem difícil, tá? Então, aqui é um kit de cricotireoidostomia por punção, que é denominado Patil, tá? Que a gente faz a punção, o kit ele é reforçado, ele tem um conector tipo Luer-Lock para encaixe de um ventilador a jato transtraqueal e através, então, depois de realizada a punção, a gente vai fazer a ventilação a jato e a oxigenação desse paciente, resgatando, então, a oxigenação e a saturação do paciente que está hipóxico. Esse é um outro tipo de catéter para ventilação a jato e para resgate de oxigenação, chamado de Ravussin, tá? Que também tem uma conexão Luer-Lock para adaptação de ventilador a jato, e tem também uma conexão de 15 milímetros, que seria até para uma adaptação de ventilador, tá? Ele está disponível em 3 tamanhos, né? O tamanho neonato, o pediátrico e o tamanho adulto, tá? Aqui são 2 tipos diferentes de ventilador a jato, tá? Que a gente faz, então, a punção da membrana e a ventilação ou oxigenação desse paciente. Tem o Manujet, que é da VBM, e eu tenho o Broncojet. O princípio da ventilação, da oxigenação é o mesmo, tá? Vou mostrar, então, para vocês depois um filme sobre isso. E aqui nós temos um outro tipo de oxigenador, tá? Que é esse modulador de Encke, ou modulador de fluxo de oxigênio, também chamado de flautinha, que a gente vai ligar num ventilômetro, um fluxo de 10 litros por minuto, e a gente oclui esses orifícios da parte distal do oxigenador, vai um fluxo de 10 litros, faz a oxigenação, abre os orifícios para que seja feita a expiração. Aqui, então, vou mostrar esse vídeo sobre o ventilador a jato e a punção da membrana. Então, o vídeo sobre o catéter de Ravussin e a ventilação a jato transtraqueal. Faça a localização da membrana cricotireoidea com o dedo indicador, estabilização da laringe com o terceiro dedo e o polegar, a introdução do catéter de Ravussin, aspiração, confirmando que está dentro da via aérea com a presença de ar, introdução, então, apenas do catéter sem a agulha. A adaptação do ventilador a jato transtraqueal vai ser feita, então, pela ponta de Luer-Lock do catéter de Ravussin, e a ventilação vai se dar pelo ventilador a jato. Ele tem uma graduação de pressão que a gente vai setar para o tamanho do catéter, tá? Os catéteres, então, é o tamanho neonato, pediátrico e adulto. A graduação da pressão, nesse caso a gente pegou um catéter tamanho adulto. Então, gradua a pressão.
e aí faz a ventilação tomando cuidado para que o tempo expiratório seja 4 vezes o tempo inspiratório e que a via aérea superior fique aberta para que a expiração passiva seja realizada, tá? Lembrando que a ventilação a jato, ela faz oxigenação, mas não troca CO2. Então, a cricotireoidostomia percutânea dilatacional ou cricotireoidostomia percutânea pode ser feita com diversos kits. Esse kit aqui é o kit de Melker, tá? Que atualmente já tem uma evolução dele com balonete, tá? Então, é realizada a punção da membrana com o catéter plástico, extracat. A passagem é também chamada de técnica de Seldinger. Por quê? Porque requer a passagem do fio-guia. A passagem do fio-guia através da membrana, do catéter plástico, e depois a introdução tanto do cricotireóstomo quanto do dilatador, tá? Então, é uma forma fácil de fazer também a cricotireoidostomia percutânea. Outros kits também de cricotireoidostomia percutânea, como por exemplo o Quick Track 2, com balonete, tá? Ele é esse dispositivo aí com todas essas peças, já vem acoplado com a seringa, tem um limitador de profundidade, que é essa peça vermelha, um balonete para você insuflar depois da passagem. Ele não requer a passagem de fio-guia, tá? Então, ele é uma técnica rápida, porém, ele é um instrumento muito cortante, a ponta dele é cortante. Então, a gente tem que tomar cuidado para que não haja perfuração da parede posterior da laringe. Por fim, eu vou falar da cricotireoidostomia cirúrgica, que é o procedimento que tem sido mais feito atualmente para o resgate da via aérea na situação não intuba, não oxigena, tá? Por quê? Porque, segundo o NEPFOR, o estudo que foi feito no Reino Unido, em 2011, até 60% das vezes em que se fazia a crico por punção ou a crico com dilatação percutânea, não se obtinha sucesso na técnica, tá? Enquanto que com a cricotireoidostomia cirúrgica, o sucesso ocorre em até 85%, ok? Então, como é que se faz a cricotireoidostomia cirúrgica e qual é o material necessário para isso? É necessário uma lâmina de bisturi, número 11, um tubo traqueal no máximo de calibre interno 6, o gancho traqueal e o dilatador de Trousseau a gente pode dispensar e, ao invés disso, a gente pode utilizar um buche, tá? O reconhecimento da membrana cricotireoidea é muito importante. A palpação se faz da mesma maneira como eu já descrevi anteriormente. Na hora da gente fazer a incisão, que na pele deve ser longitudinal e extensa, se a localização da membrana está incerta, tá? Como demonstrado nessa figura. Nós elevamos, então, o dedo indicador, tá? Depois aqui ele demonstra, então, a localização novamente da membrana e a incisão na membrana, a exposição da membrana com um gancho traqueal, né? E aí a dilatação com o dilatador de Trousseau e a introdução de uma cânula de tráqueo. Né? Ou a gente pode introduzir, então, o tubo traqueal número 5 ou 6, até 6, ok? Por que a crico sobre a tráqueo, né? Por que fazer crico e não tráqueo? A cricotireoidostomia é um procedimento muito mais simples do que a tráqueo, né? A traqueostomia, eventualmente, você acaba pegando grandes vasos ou vasos, artérias e veias, né, na região anterior do pescoço. Algumas vezes você tem que retirar o istmo da glândula tireoide, tá? Então, não é um procedimento rápido de ser feito numa emergência. Existe uma pequena distância entre a pele e a luz traqueal, como eu comentei. A membrana cricotireoidea, ela fica a 0,3 até 0,5 centímetros abaixo da pele. Então, é muito rápido, muito fácil você acessar essa membrana, tá?
tem muito mais facilidade de você localizar a membrana do que outras estruturas anatômicas, né? Menos possibilidade de sangramento, menor possibilidade de sangramento, uma vez que se você estiver bem na região média do pescoço, poucos vasos vão estar nessa região. Na membrana praticamente não tem artéria nem veia nenhuma, tá? O início da ventilação, o tempo para o início da ventilação da oxigenação é muito curto, tá? E as taxas de complicações fazendo a crico são muito menores do que a tráqueo, além do tempo que é o essencial do nosso procedimento, uma vez que é um procedimento de urgência. Então, eu vou falar para vocês agora da técnica mais utilizada, que é a técnica de scalp e buge, bisturi e buge. Então, palpação da região anterior do pescoço, da laringe e da membrana cricotiroideia com o dedo indicador da mão não dominante. Com a mão dominante, a gente vai fazer uma incisão longitudinal na pele e no subcutâneo, extensa. Se você sabe exatamente onde está a membrana, é possível que essa incisão seja feita no sentido transversal, tá? Aqui no vídeo ele vai fazer transversal. Então, ele está palpando ainda, localizando, fez a incisão transversal na pele, no subcutâneo, já gira o bisturi para fazer a incisão na membrana. Olha lá, passa o buge através da incisão da membrana, tira o bisturi e através do buge ele desce o tubo traqueal. Algumas vezes, nessa hora, ele tem que fazer pequenos movimentos giratórios e o tubo não precisa ser muito introduzido, lembrando que a gente está muito próximo da carina. Tá? Insufla-se o balonete e faça a oxigenação, o resgate da oxigenação. Ok? Tem mais um outro videozinho semelhante a esse. Então, a palpação da membrana, a incisão, também fez incisão longitudinal, gira a lâmina do bisturi, passa o buge e através do buge desce o tubo traqueal. Bem mais simples e bem mais efetivo. Insufla o balonete e faça a oxigenação. Era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre cricotireoidostomia. Obrigada e até o próximo vídeo.